Falaremos dos mecanismos de ignição. Nós temos aqui um combustível sólido. Ao aproximar, então, uma fonte de calor, o que vai me ocorrer é a pirólise, ou seja, a decomposição térmica. É importante ressaltar que o objeto ele irá pirolizar independente da presença de comburente, mas não irá ignir. Mecanismos de ignição. Falaremos então a respeito do ponto de fulgor, ou também conhecido como flashpoint. Eu tenho um material combustível, ao aproximar uma fonte de calor, ele inicia uma chama. Contudo, ao retirar a minha fonte de calor, essa chama não se mantém. Já o ponto de ignição, ao aproximar a fonte de calor e a chama começar, que é também chamado de fire point, essa chama se mantém mesmo após eu retirar a fonte de calor. Na autoignição, o combustível tem seu ponto de ignição igual ou inferior às condições atuais de temperatura. A reação em cadeia, o calor inicial quebra as moléculas do combustível, as quais reagem com o oxigênio, gerando mais luz e calor, que por sua vez vão decompor outras moléculas, continuando o processo de forma sustentável. Classificação da combustão. Combustão completa é aquela em que o combustível reage perfeitamente com o comburente, produzindo somente água e dióxido de carbono. Combustão incompleta é a combustão que libera resíduos que não foram totalmente consumidos durante o processo de queima, provenientes da reação em cadeia e capazes de continuar reagindo com o ar. A combustão viva é o fogo caracterizado pela presença de chama. Lembrar que a porcentagem de oxigênio no ambiente, maior do que 15%, garante que eu vou ter então a presença de uma chama viva. Caso seja abaixo de 15% de comburente, passaremos então a ter a combustão lenta. Geralmente há incandescência nessa combustão, mas nunca haverá chamas. Ainda temos a combustão espontânea. A espontânea começa geralmente com uma lenta oxidação do combustível exposto ao ar, podendo ser proveniente de uma decomposição orgânica. Tipos de chama. Nós temos dois tipos de chama. Primeiramente falaremos da pré-misturada. Para se entender melhor o que acontece nos incêndios, é importante relembrar quais são esses tipos de chama. A chama pré-misturada é um processo de combustão pelo qual o gás combustível e o ar, oxigênio, são misturados antes que a ignição e a propagação ocorram. Nas chamas pré-misturadas pode ocorrer uma reação completa entre o combustível e o ar, porque, ao chegar à chama, já há uma mistura entre o gás e o ar. São exemplos disso as chamas de fogão e maçaricos. No caso dos incêndios, em geral, o que ocorre é uma chama difusa, onde as moléculas de combustível não reagem perfeitamente com o ar, produzindo resíduos de combustão que podem vir a se ignir. Nestes casos, há produção de luz, calor e fumaça. E é nesta que se irão acumular os átomos e moléculas instáveis resultantes deste tipo de queima. Por esse motivo, também é chamada de combustão incompleta. A chama difusa é um processo de combustão pelo qual o gás combustível e o oxigênio são transportados para uma zona de reação devido à diferença de concentração. Chama difusa é um processo de combustão pelo qual o gás combustível e o oxigênio são transportados para a zona de reação devido à diferença de concentração. Este processo é chamado de difusão e é governado pela lei de Fick, que diz que um determinado elemento em uma mistura irá mover-se de um local de alta para um de baixa concentração. Então eu tenho o gás combustível e o ar. No meio terei a zona de reação, que é a área em que o combustível, na forma gasosa, irá se misturar, difundir ao oxigênio. O oxigênio do ar irá mover-se para a chama, onde a concentração é zero, na medida que ele é consumido na reação.
O combustível é transportado para o lado oposto da chama, pelo mesmo processo. O produto da combustão difunde-se para longe da chama em ambas as direções. A vela é um excelente exemplo de chama difusa, e o seu estudo nos mostra muito sobre o processo de combustão. Colocando uma tela sobre a chama da vela, nós observamos alguns detalhes. Verificamos que na parte exterior temos o nosso comburente, na parte interior o gás combustível proveniente da cera da vela e encontramos então a zona de reação. A queima do combustível localiza-se em vários pontos diferentes. Isso é evidenciado pelas diferentes cores da chama. Dentro da parte azul, o hidrogênio é separado do combustível, queimando para formar vapor de água. A parte mais amarela, brilhante, é o resto do carbono sendo oxidado para formar dióxido de carbono.